hoje nós vamos pensar sobre escolhas. A vida ela é feita de escolhas, né? Nós escolhemos a vida toda algumas decisões que temos que tomar, algumas coisas que temos que fazer. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração junto com vocês, você que está aí no seu lugar, na sua casa, talvez aí no seu sofá. Será um momento especial em que Deus pode ministrar ao nosso coração, em que buscamos na fonte da graça, né, a sua força, a sua sabedoria, o seu amor, o seu poder sobre nós. Então nós vamos nesse instante orar e colocar diante de Deus as nossas vidas, tá bom? Depois nós vamos para o momento de meditação da palavra. Pai, na tua presença nós estamos nesse momento agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor tem sido e tem feito para conosco. Louvar e bendizer o teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder meditar na tua palavra, como também, ó Pai amado, de ser edificado pelo Senhor e ainda apresentar diante de ti as nossas necessidades. Somos pessoas carentes, somos pessoas necessitadas e precisamos muito, ó Deus, do teu poder, da tua bênção, da tua paz. Precisamos, ó Pai amado, de viver para o louvor da tua glória. E nesse momento, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a compreender o teu recado para nós e que saiamos daqui edificados pela tua palavra. Então, nos ajuda, Senhor, a compreender o que a tua palavra tem a nos dizer. Quero agradecer por esse momento, pela escolha que todos que estão conectados aqui fizeram nesse momento de poder juntos aprendermos de ti e ouvir a tua voz. Boa escolha, escolha sábia, escolha acertada. Eu quero agradecer ao Senhor por isso, porque, ó Deus amado, foi o Senhor quem nos induziu a estar exatamente nessa condição de escolher ouvir a tua palavra, de escolher apresentar diante do Senhor as nossas vidas e as nossas necessidades. E abençoa cada pessoa que vai escutar, que vai assistir, que vai estar conosco nesses momentos. Que o Senhor venha sustentá-los, abençoá-los, estender a bênção a toda a sua família e assim nós podemos ser edificados nessa noite. Assim nós oramos, assim clamamos e pedimos a tua bênção com também um coração grato pelos feitos do Senhor sobre nós, em nome do amado Jesus. Amém. Momento. Que Deus assim nos ajude e nos fortaleça. Irmãos, vamos para a nossa meditação. Uma vez que nós não temos músicas, uma vez que nós estamos aqui para orar, como também para ouvir a voz do Senhor. O tema que eu quero pensar com vocês nessa noite é o seguinte: vivemos de escolhas, escolha a vida, certo? O versículo é Deuteronômio 30, verso 15, que diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem. É uma palavra escrita por Moisés para o povo de Israel que estava para entrar na terra prometida. Moisés tinha chegado ali no limite de onde eles estavam, vendo a terra do outro lado do Rio Jordão. Moisés chama todo o povo, reuniu e deu as orientações ao longo do tempo que ele tinha vivenciado com o povo no deserto e dando algumas orientações para que o povo seguisse a trajetória, porque Moisés não atravessaria o Rio Jordão e tomaria posse da terra. Mas antes ele passa algumas informações e os últimos capítulos do livro de Deuteronômio vai trazer essas instruções de Moisés para o povo, de Deus, né, ministrando, na verdade, ao povo através de Moisés. E Moisés, ele dá algumas instruções cheias de sabedoria. E assim nós vamos aprender um pouquinho nessa noite, vendo essa questão de que a vida ela é feita de escolhas. Para ser mais radical, né, na definição aqui, nós somos escravos da nossa liberdade. Nós não temos alternativas de não escolher.
somos obrigados a escolher. Dizendo, nós somos escravos da nossa liberdade. Nós não podemos deixar de decidir. A nossa vida é feita realmente de escolha. Em todos os momentos nós temos algo para escolher, algo para decidir, algo que nós precisamos cada vez mais tomar postura, e assim a gente possa fazer boas escolhas. Na verdade, esta é a proposta que Moisés traz para o povo de Israel. E assim, nós não podemos deixar de decidir. Até a indecisão é uma decisão. A decisão de não decidir. Ou seja, quando eu fico inerte, quando eu não digo sim ou não digo não, já é uma decisão. Quando eu fico na mesma condição, esta é uma indecisão. Quando eu fico indeciso, eu estou aí tomando a decisão de não decidir. Esta é a ideia. Parece meio confusa, mas dá para compreender. Jesus, certa vez, ele disse: quem não é por nós, é contra nós. Portanto, quem não é por Cristo, é contra Cristo. Quem com ele não ajunta, espalha, disse Jesus em determinado momento. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Quem não é comigo, é contra mim, disse Jesus em determinado momento. Moisés, o grande líder do povo de Deus, ou seja, do povo de Israel, no final da sua vida, desafiou o povo na divisa da terra prometida. O povo já tinha caminhado 40 anos numa luta muito grande, numa dificuldade de enfrentar as adversidades do deserto. E quando o povo chega ali, prestes a tomar posse da terra, olhando a poucos metros, assim, vamos assim dizer, de tomar posse da terra prometida, Moisés chama esse povo e diz assim: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a vida, né? A morte e a maldição. Escolha a vida. A exortação é sempre esta. O povo de Deus precisa escolher sempre viver próximo de Deus. O povo de Deus precisa escolher sempre obedecer à sua palavra. O povo de Deus precisa cada dia compreender que nós fomos chamados para viver para o louvor da sua glória. E assim devemos decidir viver desta maneira, de forma que glorifique o nome do Senhor. E quando Moisés chegou, como eu estava dizendo, com o povo aí, à margem do rio Jordão, do lado de cá, vamos assim dizer, da terra prometida, Moisés chama o povo e diz assim: eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Olha que coisa importante que nós temos aqui para pensar. A ordem de Moisés, ou a exortação de Moisés, é que ele colocava diante do povo a escolha da vida e bênção, da morte e da maldição, e ordenou que o povo escolhesse a vida para ele e para a descendência dele. Nós precisamos compreender isso no chamado que Deus tem para conosco. Nós precisamos olhar para as propostas das Escrituras, para o Evangelho da Graça, para aquilo que ela nos propõe, e a gente possa escolher aquilo que é agradável ao Senhor e aquilo que nos traz a bênção de Deus para as nossas vidas. Então, é isso que eu quero que nós pensemos exatamente nessa noite. A vida ela é feita de escolhas. A questão que pega aqui nesta realidade é que não podemos ficar neutros e nem em cima do muro. Não podemos deixar de decidir. Não temos alternativa neutra. Somos obrigados a escolher. Somos escravos da nossa liberdade. E é ruim, né, quando alguém escolhe por nós. É tão ruim, é tão chato, é tão melancólico, às vezes até revoltante, quando alguém escolhe por nós, quando alguém não dá liberdade para nós escolher. Essa escravidão de ser livre para escolher
é algo que tem implicação. E nós gostamos de ser livres para escolher, né? Ou de ser escravos da escolha. A própria indecisão é uma decisão, a decisão de não decidir. Quando decidimos pela vida, nós mudamos radicalmente a nossa maneira de viver. Quando mudamos ou quando decidimos escolher a bênção, nós mudamos completamente o nosso estilo de vida. Quando nós decidimos obedecer à voz e à palavra do Senhor, nós vivemos uma vida de vitória, nós vivemos uma vida superlativa, nós vivemos uma vida de prosperidade. Se vocês pegarem a palavra de Deus, as Escrituras, e forem lá para o capítulo 28, dois capítulos que antecedem a nossa reflexão aqui, que é o capítulo 30 de Deuteronômio, vocês vão observar que Moisés descreve nesse mesmo contexto, né, o que proporciona a bênção e o que proporciona a maldição. O que proporciona a bênção é uma vida de obediência aos mandamentos do Senhor, uma vida de amor a Cristo, uma vida de dedicação ao Senhor, de fazer a sua vontade e, portanto, como consequência inevitável, a bênção te alcança. A ideia do texto, naquele momento, ou naquele capítulo 28 ali, é de que quando nós tomamos a decisão de viver, ou quando decidimos e escolhemos viver para o Senhor, você não precisa se preocupar com as bênçãos de Deus. Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me dar isso? Será que Deus vai me dar aquilo? Ou será que eu indo em determinado lugar, em determinada comunidade, pedindo a bênção de determinado pastor, Deus vai me abençoar? Você não precisa disso. Quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, a Bíblia diz que ainda que você queira, a ideia é que ainda que você queira fugir e se esconder de ser abençoado, você não consegue, porque a bênção te atalha pela esquina aí e te abençoa e você sai de lá feliz e satisfeito e realizado. Aí depois de Moisés descrever as consequências de uma vida de obediência, que seria a bênção de Deus sobre nós, né, ou sobre o povo de Israel naquele contexto, e que serve para nós também nos dias de hoje, a ideia é a mesma para quem desobedece. Ou seja, quem desobedece às Escrituras, quem desobedece ao Senhor, não tem como a gente se esconder e fugir das consequências. Elas chegam. Por mais que a gente não queira, por mais que a gente batalhe, por mais que a gente fuja das dificuldades, das consequências de uma vida de desobediência, ela nos alcança. A ideia é a mesma. Então, a proposta que nós queremos trazer aqui, diante daquilo que estamos pensando, é que nós precisamos decidir e escolher a bênção, escolher viver para o louvor da glória de Deus. E quem não se decide pela vida, ratifica o que já é. Ou seja, decide pela morte. Vida, nas Escrituras, é sinônimo de aproximação de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu busco a presença de Deus, quanto mais eu me disponho a viver confiando no Senhor, me deleitando nele, obedecendo a sua palavra, fazendo a sua vontade, obedecendo o que as Escrituras me diz, amando o Senhor, mais eu me encho de vida, mais a plenitude do Senhor se aproxima de mim e muito mais eu estarei aí com vigor vivendo esta realidade. E morte é sinônimo de distanciamento. Lembra do que o profeta Isaías disse, que os nossos pecados nos afastam de Deus? Quanto mais nós desobedecemos ao Senhor, mais nós distanciamos de Deus, mais a morte se manifesta em nossas vidas. Então, nós devemos estar nessa disposição de escolher exatamente a vida.
Estamos nessa encruzilhada. Colocaremos os nossos pés nos trilhos da vida e da bênção ou no atalho da morte e da maldição. Andaremos pela estrada larga que conduz à perdição ou pelo caminho estreito que conduz à vida. Entraremos pelo portão largo da condenação ou pela porta estreita da salvação, da absolvição das nossas falhas, dos nossos pecados. A pergunta, ou as perguntas que surgem nesse momento é: você já fez a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? E eu quero dizer algo muito importante nesse momento. Se você ainda não decidiu, hoje é o dia. Este é o momento. Esta é a oportunidade. Eu estou dizendo isso aqui e, no meu entendimento, todos que estão nessa live, né, quando me confessam que tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, eu acredito. Eu não posso dizer o contrário, porque essa convicção ela é sua. E quando você me diz dessa convicção, eu preciso realmente concordar. Mas essa é realmente uma resposta que só você pode dar para você mesmo. O que eu quero dizer é que, estando você nessa decisão já há muito tempo, de viver, de escolher viver para a glória de Deus, na presença do Senhor, ó, cada dia mais se firme nessa convicção. Cada dia mais mantenha o seu pensamento, as suas atitudes, né, a sua rotina, nesta convicção de que você escolhe viver, de que você escolhe caminhar no caminho da graça, caminhar na presença do Senhor. É a escolha que nós fazemos para viver cada dia mais na presença do Senhor, certo? Então, este é o momento da gente pensar. Quando eu estava meditando e construindo esse texto, né, digitando aqui no meu computador, eu estava lembrando de que cada dia eu preciso me aproximar do Senhor e revelar esta escolha que eu fiz um dia na minha vida. E que enquanto eu viver, eu posso viver ainda muitos anos para frente, espero que sim. Mas eu quero viver com esta convicção, sem jamais negociar isso, sem jamais negar isso, sem jamais escolher distanciar-me de Deus. E todo o tempo que eu tenho ainda pela frente para viver, eu quero viver nessa escolha, na presença do Senhor, honrando, exaltando e obedecendo a voz do Senhor. Porque esta é uma escolha sábia, esta é uma escolha oportuna, esta é uma escolha que tem dimensão para além desse contexto que estamos inseridos. Ela transcende essa realidade física. Ela tem uma dimensão na eternidade, diante do trono da graça do Senhor. Numa vida plena de paz, sem sofrimento. E assim a gente poder celebrar eternamente a escolha que um dia foi colocada diante de nós, foi nos ofertada, a escolha da vida, da obediência, da adoração ao Deus que se manifestou a nós propondo vida e vida em abundância. A vida e a morte estão diante de você. Escolha a vida. Jesus é a fonte de vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolha Jesus, escolha a vida, para que você e a sua descendência possam viver uma vida plena, abundante e com dimensão na eternidade. Que Deus assim abençoe
a todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo essa live, no desejo de que a sua vida seja edificada. E, queridos, cada dia que eu levanto cedo, antes de outras atividades minhas, eu pego as escrituras, leio, né, tenho a minha devocional e o meu momento de oração. Esta é uma escolha que eu faço para que eu possa depois realizar as outras atividades que eu tenho para fazer. E o meu desejo, a minha oração, primeiro é de gratidão ao Deus que me deu, né, um novo dia, que fez o sol brilhar sobre mim, que me deu a condição de respirar de maneira saudável e que eu posso adorar, que eu posso celebrar. E Deus me chamou para fazer exatamente isso. E que cada um de nós possamos fazer isso todos os dias. E assim a gente poder se alegrar na presença do Deus, que é digno de glória, de honra, de louvor. Eu quero, cada dia, viver para a glória desse Deus e eu quero que você também viva. E no dia que nós estivermos na eternidade com o Senhor, nós podemos celebrar aquilo que o Senhor colocou diante de nós, a vida e a bênção. E Ele nos induziu a escolher exatamente isso para o louvor da glória dele. Então, que possamos assim viver nessa direção e nessa dinâmica para a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém, irmãs?